Eu tenho uma pergunta para você, professor de inglês. Alguma vez na sua aula você usou um óculos de realidade virtual? Se a sua resposta foi não, eu prometo que no fim desse vídeo você vai sair com uma atividade de realidade virtual para usar com as turmas do 7º ano do ensino fundamental da rede estadual. Eu sou o Teacher Mike Coulter e esse é mais um vídeo daquela série de vídeos nos quais eu comento como eu planejei cada uma das aulas do componente língua inglesa. Nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre a terceira aula do terceiro bimestre do 7º ano, cujo título é Spring Fair in the Park. A aula vai começar falando sobre atividades que conseguimos fazer em parque, vai apresentar o verbo modal can, para falar sobre o que conseguimos fazer e depois vai dar um link aí para trazer palavras homônimas, que são aquelas palavras que têm a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas tem mais de um significado. Um exemplo mesmo é o verbo modal can, a palavra can, né? Porque pode ser o verbo modal, mas também pode significar lata. A questão também da palavra park, que está no título da aula, que pode ser o parque ou pode ser o verbo estacionar. Então é isso que a gente vai ver nessa aula do 7º ano. Então a gente tem aqui tem o slide do título, depois tem os slides com o conteúdo e os objetivos, que eu gosto de fazer a leitura com os alunos. No handout que eu entrego para os alunos, eu também vou colocar isso. Então nós temos lá no handout espaço para o nome, para a data, os conteúdos e os objetivos. E aí a gente já tem aqui, voltando no slide, a primeira atividade da aula. Essa primeira atividade é a atividade que eu adaptei para fazer com óculos de realidade virtual. Porque como que o slide, como que o material digital propõe para a gente? Eles vão conversar em pares, olhando para uma foto de parque, né? E aí ele vai conversar com quem está do lado e responder essas perguntas. Para deixar o negócio mais legal, para deixar os alunos mais animados, eu decidi que em vez deles olharem na foto de um parque, eles vão usar o óculos de realidade virtual para visitar um parque e aí responder essas perguntas baseado no que eles visitaram. Antes de eu apresentar a atividade para vocês, deixa eu fazer algumas considerações importantes sobre o uso de óculos de realidade virtual em sala de aula. Primeira coisa, um óculos de realidade virtual é caro. Não necessariamente, porque o que acontece? Esse aqui, ele não é especificamente um óculos, ele é um suporte que junto com o celular vai fazer a função de um óculos de realidade virtual. Então ele abre aqui, ó, e aqui você vai colocar um celular que vai ser a tela desse óculos, porque esse óculos por si só, ele não tem uma tela, mas a tela que a gente vai usar é de um celular. Tá bom, mas quanto custa um óculos desse? Esse óculos, ele não é tão caro, tá, gente? Ele tem um valor, eu considero esse valor acessível, se a gente for pensar que a gente vai usar aí para várias aulas. Eu tenho várias aulas que dá para usar óculos de realidade virtual. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Se você for lá no Google e você digita óculos VR, que é Virtual Reality, vai aparecer vários modelos. Tem uns modelos aqui de R$2.000, né? E tem esses modelos mais simples, que é exatamente este modelo aqui. Então você vai gastar em torno de R$40 para um negócio que você pode usar várias vezes. O ideal seria ter mais de um, então a gente tem outras opções. Por exemplo, se vocês digitarem lá óculos VR DIY, que significa do it yourself, faça você mesmo. São os óculos que não são feitos de plástico, né? Então aqui, ó, a gente tem as opções desses que são feitos de papelão e eles têm um valor um pouco abaixo desse aqui, então vai custar ali em torno de R$14. Porém, em vez de comprar um feito com papelão, é possível fazer um com papelão, né? Então se vai lá no Google, coloca lá óculos VR como fazer, vocês vão ver vários vídeos ensinando como fazer um óculos com papelão. Uma dica interessante que eu ainda não fiz, mas que eu tive a ideia para esse vídeo, eu vou pensar em fazer, de repente é fazer uma parceria aí com o professor de física, que aí os alunos podem fazer o óculos deles com papelão e com lente, aí entra todas as explicações de lente aí da parte da física que eu não sei, e aí cada aluno pode ter o seu próprio óculos e a gente pode usar isso em várias disciplinas, não só de inglês. Seria uma boa ideia fazer essa parceria com o professor de física.
Passando a questão do óculos, vamos falar um pouquinho do celular que a gente vai colocar aqui dentro. Não pode ser qualquer celular, quer dizer, quando eu comecei não podia ser qualquer celular, talvez hoje em dia já possa, porque tem que ser um celular que tenha tecnologia, que tenha um sensor de giroscópio. O que é esse sensor? É o sensor que o celular tem, que ele consegue saber exatamente a posição que o celular está. Se o celular está assim, se ele está virando. Então ele pega todos esses movimentos do celular. Quando eu comecei a dar aula com óculos de realidade virtual, não eram todos os celulares que tinham. Então a gente tinha que fazer um teste para ver. Esse celular aqui, por exemplo, é um celular mais antigo. Ele deve ter aí já uns 5 anos. 6 ou 5 anos, acho. E ele já tem essa tecnologia de giroscópio. Então acredito eu que os celulares de hoje em dia todos tenham. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer esse teste. Para fazer o teste, a gente vai aqui no handout da aula e ele tem aqui, ó, 2 códigos QR. O que são esses códigos QR? Eles vão direcionar para 2 vídeos no YouTube, que são vídeos gravados com câmeras 360, que é aquela câmera que ela tá aqui e ela pega tudo que tá em volta, em cima, embaixo, ela captura tudo. Então são esses vídeos que a gente vai usar para fazer a nossa aula de realidade virtual. O que você vai fazer para saber se o seu celular ou se o celular do aluno tem essa tecnologia? Escaneia esse código aqui da tela, um desses 2 códigos, e aí vai abrir o vídeo. Eu vou escanear para fazer o teste. Bom, escaneou, vai abrir o vídeo, coloca o celular no modo horizontal, né, para ele ficar a tela cheia, e aí vocês já vão ver aí, ó, como que funciona. É a pessoa andando no parque, mas olha o que acontece quando tem a tecnologia do giroscópio. Se eu fizer assim com o celular e ir para cima, ele vai começar a ver o céu. Se eu fizer assim com o celular e ir para baixo, ele vê o chão. Se eu fizer assim, ó, ele vai rodando e vai vendo o que tem do lado. E aí, quando o aluno está com óculos, ele está com o celular aqui dentro do óculos, ele vai fazendo isso e é como se ele estivesse ali no lugar, porque ele não vai estar vendo as interferências, né? Ou não vai estar tendo a visão do que está aqui na sala de aula. Ele vai ter apenas essa visão. E é assim que a gente vai fazer uma atividade em realidade virtual com os alunos. Então vamos lá para o handout do aluno para ver como está essa atividade e como é para ser feita essa atividade. Então a gente tem aqui o enunciado que a gente pede para os alunos lerem em silêncio. Ou a gente lê em voz alta, mas enquanto é feita essa leitura, ou a do professor em voz alta, ou dos alunos em silêncio, eles vão circulando ou sublinhando as palavras que eles conhecem. A partir daí, a gente pergunta o que eles sublinharam, o que significam essas palavras, então o que eles entenderam desse enunciado. E por que é importante fazer isso? Porque é uma estratégia de leitura para os alunos já irem treinando como eles podem fazer isso em provas, para ler enunciados em inglês que eles não entendem todas as palavras. Terminamos isso, então a gente fala, ok, então vocês vão para um parque em realidade virtual e observando onde vocês estão, vocês vão ter que responder essas 3 perguntas. E aí a gente apresenta a primeira pergunta, faz o repetition da primeira pergunta umas 2 ou 3 vezes com todo mundo junto, e a gente pergunta aí quais palavras da pergunta vocês entenderam, vocês conhecem, então o que significa essa pergunta? Então vamos ver como responder essa pergunta. Aí a gente faz repetição da resposta também umas 3 vezes. Essas repetições são para pegar pronúncia, tá? Então é importante fazer essas repetições umas 3 vezes com todo mundo junto. Fizemos a repetição, então vamos ver como que a gente completa aqui na resposta. E aí a gente apresenta esse vocabulário. Mesma coisa, fazendo repetição, e aí depois que repetir umas 2, 3 vezes cada palavra, pergunta, o que significa isso? Alguém sabe me dizer? E aí eles vão fazendo anotações, se for necessárias, ali no caderno deles ou no handout deles. E aí a gente volta para a pergunta, né? Então a primeira pergunta, ó, who can you see? Como que eu posso responder? I can see. Se está perguntando who é de pessoa, então o que aqui são pessoas? O que eu posso usar para completar? Fez isso? Vai para 2, vai para 3, e aí já explicou tudo, já fez o repetition de tudo, das perguntas, das respostas, dos vocabulários, e aí eles vão trabalhar com óculos de realidade virtual. Vamos ver as diferentes realidades. Estou numa turma que tem óculos para todo mundo. Como que eu vou fazer? Coloco os alunos em pares, um aluno vai escanear esse código aqui e coloca o óculos. Aí o amigo dele vai fazendo as perguntas para ele, enquanto com o óculos ele vai observando. Terminou? Troca, passa o óculos para o outro aluno do par, ele vai ler esse outro código QR, porque são 2 parques diferentes, né? Para eles poderem ter respostas diferentes, e aí faz a mesma coisa.
ok? Agora vamos supor que é uma sala que não tem tantos óculos, o professor tem menos, então pode montar grupos, né? Vamos supor, se tem 4 óculos apenas, cria-se grupos aí de 5, de 6 alunos, e aí escaneia o primeiro código com o óculos, né? O aluno coloca o óculos, o grupo faz uma pergunta para ele, ele responde e passa para o próximo. Aí o grupo faz a segunda pergunta para ele, responde e passa para o próximo. O grupo faz a terceira pergunta. Já fizemos 3 perguntas para os 3 alunos, abre o outro vídeo e aí começa de novo. Vai passando entre eles, cada um olhando e respondendo uma pergunta. E no meu caso, como eu só tenho 2 óculos, eu vou fazer 2 grupos na sala, eu entrego um óculos para cada grupo, e aí eles vão revezando, passando o óculos, e cada um responde apenas uma pergunta para dar tempo de todo mundo responder. Terminei essa atividade, vou fazer um check-in ali com eles, primeiro perguntando sobre que lugar que eles visitaram, quem eram as pessoas, o que eles viram, o que as pessoas estavam fazendo, e claro, respondendo tudo em inglês, usando esse vocabulário que eles aprenderam nessa atividade. Bom, essa foi uma atividade com óculos VR, comenta aí se vocês gostaram, se vocês já tinham feito isso em sala de aula, e se vocês quiserem saber mais como preparar aulas com óculos VR, comenta aqui embaixo também, porque eu trabalho com isso desde 2018, se eu não me engano, então eu tenho bastante aula com óculos VR, desde aulas para praticar mais vocabulário assim, até aulas para praticar gramáticas. Então se vocês estiverem interessados, comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo falando só sobre aulas de inglês com óculos de realidade virtual. Terminamos essa atividade, então a gente dá continuidade no slide para a próxima atividade. E o que vem em seguida é uma atividade para apresentar vocabulários para os alunos, né? O que é importante fazer aqui? Mesmo esquema, faz aquela leitura ali com a estratégia do enunciado para ver o que eles compreendem do enunciado, e aí a gente vai para o handout do aluno que tem exatamente a mesma coisa, exatamente as mesmas palavras, e eles vão acompanhando aqui, fazendo repetition, fazendo anotações de pronúncia que eles acharem necessárias, ou se a gente perceber que é necessário falar para eles, por exemplo, gente, aqui não é kit, é kite, anotem aí, para eles poderem lembrar quando eles forem estudar. É uma atividade bem simples, apenas de pronúncia, então a gente dá continuidade lá no slide, que agora eles vão usar essas atividades de pronúncia numa atividade de compreensão escrita. Aqui está apenas read and listen to the text, mas lá no meu handout eu coloquei um pouquinho mais de instrução, só para eles terem um objetivo quando eles fazem essa primeira pronúncia. Então vai ser read and listen to the text, who is the text about and where does he like to go? Eles vão ler uma primeira vez para ver sobre quem está falando o texto e onde essa pessoa gosta de ir. Eles fazem essa leitura individual e a gente pode pedir as respostas deles, né? Então, sobre quem que é o texto, onde que a pessoa gosta de ir, qual palavra te ajudou a descobrir sobre quem que é. Nessa parte, teacher, my name is. E o lugar, qual palavra que te ajudou a descobrir qual que é o lugar. E a gente faz isso só para eles terem esse primeiro contato com a leitura. Em seguida, a gente faz essa outra parte aqui, que é o que está no slide, What can David do in the park? E a gente pede para eles lerem de novo e grifar as atividades que aparecem ali no texto. Lembrando que essas atividades estão relacionadas com os 2 exercícios anteriores que eles fizeram. Damos aí uns 2 minutinhos para eles lerem o texto e anotar, e quando eles terminarem a gente pede as respostas deles, né? Então falem para mim quais são as atividades que vocês grifaram, o que o David can do in the park. Eu gosto de sempre puxar primeiro para depois mostrar os slides com a resposta. E aí depois que eles falaram, a gente mostra então os slides que tem as respostas, só para eles verem se eles escreveram tudo certinho e se está tudo ok. Damos continuidade então, o próximo slide é uma explicação do verbo modal can, e está exatamente desse jeito aqui no handout, porque aqui não tem nada para mudar. Então a gente faz a leitura aqui dessa explicação, faz repetição das frases com eles e chama a atenção deles que depois de can sempre vem outro verbo. De volta ao slide, então agora é o momento de praticar listening comprehension, né, o listening deles, compreensão oral, que eles vão juntar um pouquinho aí com can e com as atividades que eles aprenderam de tempo livre, as atividades do parque. Eles vão ouvir e anotar as respostas. Eu mudei um pouquinho só o layout, mas basicamente é isso que está aqui no handout do aluno. O que a gente vai fazer?
aquele mesmo esquema de leitura de enunciado com eles, para ver se eles entendem o que precisa fazer. E aí a gente toca o áudio 2 ou 3 vezes e eles podem responder individualmente. Importante, é claro, que antes de tocar o áudio a gente precisa fazer essa leitura aqui das perguntas para eles saberem o que eles vão ouvir, né? Que primeiro que aqui eles têm que marcar da Anna, do George e assim por diante. Terminamos, toquei umas 2 ou 3 vezes para eles fazerem, importante tocar mais de uma vez. A gente pode fazer essa checagem de 2 maneiras, dependendo de como está o seu tempo de aula aí. A primeira coisa, a gente pode colocá-los em pares. Então, um vai perguntar para o outro, what can Anna do? E ele vai responder, Anna can tan. Eu gosto de fazer assim porque tem conversation na aula. Se o professor está sem tempo, o que ele pode simplesmente fazer é só falar, ok, guys, so what can Anna do? Quem pode falar isso aqui para mim? E aí, de repente, ou pedir quem pode falar, ou usar a técnica de surpresa, né? E você chama um aluno para responder. E faz isso com os 4, depois que eles já responderam. A gente volta para o slide e aí a gente mostra aqui as respostas, só para eles verem se eles escreveram tudo certinho, se tem alguma dúvida. A próxima atividade aqui, o que o slide propõe, é que os alunos escrevam 3 frases sobre o que eles conseguem fazer no parque. Eu alterei um pouco isso aqui para ficar de forma comunicativa, então no slide, no handout do aluno, está assim, ó, interview your friend and write down their answers. What can you do? I can, e aí eu não limitei para o parque. Né, eu deixei aberto, mas pode limitar para o parque, pode de repente voltar com os óculos de realidade virtual e eles vão ver o que eles conseguem fazer no parque que eles estão visitando, ou só em pares, um perguntando para o outro. Procedimentos: apresentar a pergunta, fazer repetição da pergunta umas 2, 3 vezes, ver se eles entendem o significado da pergunta, depois apresenta a resposta, faz uma repetição umas 2, 3 vezes, e aí é importante modelar aqui, tá? Então a gente fala, então Joãozinho, faz a pergunta para o teacher. Ah, teacher, what can you do? O teacher responde. E aí a gente pode pedir para uns 3 pares também dar exemplo ali na frente de todo mundo, só para ver se todo mundo está entendendo o que é para fazer. Todo mundo deu exemplo, entendeu? O que eu vou fazer? Eu vou pedir, então agora vocês vão levantar e vão fazer essa pergunta para 5 pessoas. É uma variação do vire e converse, porque eles não vão conversar só com quem está do lado, mas eles vão ter que conversar com 5 pessoas anotando as respostas. Dou um tempinho para eles fazerem isso, quando terminar, eles voltarem para o lugar deles, sentaram, aí eu falo, então agora eu preciso de 5 voluntários, ou usa a técnica, chame de surpresa, né? E cada um vai falar uma frase que criou para mim. Terminamos isso, vamos voltar para o slide. Eu acho que seria interessante até relembrar aqui que significa o can mesmo. Então agora vamos ver que o can pode ter outro significado. E aí vem a parte dos homonyms, que são as palavras homônimas que têm, então, a mesma grafia, a mesma pronúncia, mas tem mais de um significado. Está do mesmo jeito lá no handout do aluno, a gente simplesmente faz a leitura aqui com eles, fazendo repetition das frases, explicando que eles vão entender se é, aqui no caso do can, se é o verbo ou se é lata, baseado nas outras palavras que aparecem ali na frase, e explicar para eles que a gente também tem casos assim em português, né? Por exemplo, a palavra banco. Pode ser o banco que eles sentam ou pode ser a instituição financeira banco. A palavra manga, pode ser a manga que a gente come, mas pode ser a manga da camiseta. Porque às vezes no começo eles assustam um pouquinho, que eles não param para pensar sobre isso em português, mas mostrar que tem isso no português e que não é um bicho de 7 cabeças, e vai ter isso no inglês também, eles vão dar conta sem problema nenhum. Depois disso, o slide vai trazer mais palavras que são homônimas e a gente vai simplesmente fazer a repetition dessas palavras e verificar o significado, e essas palavras estão exatamente desse mesmo jeito lá no handout do aluno. Então a gente pode ir pedindo para eles fazerem anotações aqui das pronúncias ou anotação dos significados para ficar bem claro para eles. Voltamos para o slide, para a próxima atividade que o material digital propõe. É uma atividade que eles vão ler frases e vão analisar o significado da palavra ali naquela frase. Essa atividade está dividida aqui em 3 slides. Então o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei apenas uma atividade aqui no handout do aluno com as 3 frases já, né? Então tem o enunciado, vamos ler o enunciado, aquela mesma estratégia de leitura de enunciados, e aí eles podem fazer individualmente essa atividade, e depois que eles fizeram individualmente, a gente só pede para eles responderem, ok, so number 1, A or B?
Number 2, A or B. Não vou pedir nesse momento para eles lerem a frase completa, porque se eu pedir nesse momento para eles lerem a frase completa, a gente vai estar com foco na pronúncia, o que não tem problema, mas o foco aqui na compreensão de palavras homônimas e estratégias para compreendê-las. Então eu não vou fazer a leitura porque eu não tenho tempo para investir nisso nesse momento e eu já fiz bastante repetition nos exercícios anteriores, então já pratiquei pronúncia com eles. Por fim, voltamos para o slide e aqui tem uma atividade de interview the friends, só que eu já fiz isso lá atrás, né? Que eles, naquele slide que eles iam ter só que escrever, eu juntei um interview your friends escrever, então essa atividade não precisa fazer. E aí a aula terminou aqui, a gente tem um slide que aprendemos hoje, que a gente faz a leitura ali oral com os alunos, mas o que eu sempre gosto de fazer, a gente volta ali no handout do aluno, que tem a seção What I Learned Today. Então hoje falamos sobre atividades que fazemos no parque, que conseguimos fazer, e aí o que eles criarem que fizer sentido. Para isso usamos o verbo modal can. Né? Lembrando, a gente não dá a resposta, né, das lacunas aí, a gente pede para eles qual que é o verbo modal então que a gente usa. E aí, para perguntarmos sobre a habilidade de alguém, usamos a pergunta. Qual que é a pergunta mesmo que vocês entrevistaram um amigo? E aí eles respondem, né? What can you do? Eles escrevem ali. E como que a gente responde isso? Ó, para responder essa pergunta de forma completa, falamos I teacher, I can. Então vamos escrever aí, I can. E aí depois homônimos são palavras que têm a mesma, mas significados. Então a gente puxa desse. E que é um homônimo mesmo que a gente viu hoje, que tem a mesma escrita, a mesma grafia, tanto faz, mas significados diferentes. E alguns exemplos são, e a gente pede para eles falarem alguns exemplos. Aí antes de terminar a aula, eu só abro lá o CMSP, mostro qual que é a tarefa que tem que ser feita, peço para eles aplicarem aquela estratégia de compreensão de enunciado em cada um dos exercícios, só para ver se eles fizeram, e aí fica essa tarefa de casa. E é isso que eu planejei para essa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês vão usar, depois vocês voltem para falar como que foi. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também é professor de língua inglesa da Rede Estadual de São Paulo. E comenta aqui embaixo também o que vocês acharam da aula de realidade virtual. That's all for today. Thank you very much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!